Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Musashi Greco, endocrinologista, atleta, e eu já vou para uma pergunta direta, doutor. Quais são os venenos brancos e quantos são para você? Sim. São 5 venenos alimentares que eu não sei se eu posso dizer que são alimentos. A farinha branca, arroz branco, açúcar branco, sal e leite pasteurizado. Ai, gente, anotou? Esses são os vilões aí da nossa alimentação, segundo o Dr. Rodrigo. E, doutor, por que eles são os vilões aí da nossa alimentação, hein? Bom, a farinha branca, né, primeiro ela é refinada, né? Quando você faz o processo de refinamento, você já coloca várias coisas tóxicas no alimento. Dentre eles, quando você está fazendo o refinamento da farinha, você forma alotano, que é uma substância que os cientistas usam em laboratório, em ratos de laboratório, para torná-los diabéticos. Então, estudar as drogas necessárias para tratar esses ratos, etc. Então, quer dizer, a farinha branca, não só ela é por si só um veneno, porque ela é nula de nutrientes, eu chamo de carboidrato, e tem um índice glicêmico alto. Quer dizer, quando você usa a farinha branca, você libera uma quantidade grande de insulina. A insulina em excesso vai acabar provocando obesidade. A obesidade faz com que o organismo tenha mais dificuldade de metabolizar o açúcar e vira um ciclo vicioso. E tudo que você vê hoje em dia que nos rodeia tem farinha branca. Eu ia falar exatamente isso. Na nossa alimentação tem muita farinha branca. É bolo, é pão, é massa, macarrão, tudo tem farinha branca. E tem que ter muito cuidado também quando a gente está falando em ter alimentação saudável. Então vou usar farinha integral, vou usar o pão integral. Cuidado, porque, por exemplo, você pega um pão integral aqui nosso, ele é escolhido porque ele deve ter 20% de farinha integral e o resto de farinha branca e complemento de ferro, alguma coisa que eles colocam. Ácido fólico, mas para mim, talvez, junto com o açúcar branco dessa lista, o pior de tudo. O sal dá pra gente, talvez, substituir por um tempero natural, usar até o próprio sal rosa. Sim. Né? O sal em excesso em si, ele pode ser prejudicial para a pressão arterial, principalmente para os rins. Então você sempre tem que ter um cuidado. Você vê que não é de hoje que a gente escuta que a comida hospitalar é sem sal, porque realmente retém líquido. Quando você fica com excesso de sal, você retém líquido. Quando você retém líquido, você exige mais do coração. O coração é uma válvula que bate contra um vaso e uma pressão. Então, se você tem uma maior quantidade de água dentro do corpo, você tem uma maior carga pressória do coração. E à medida que a gente vai envelhecendo, essas artérias vão endurecendo. Aí você junta excesso de sal com uma artéria dura, a pressão arterial vai lá no teto. Então, o sal tem que tomar cuidado, sem contar que todo o processo de retenção e excreção de sal é feito no rim. Então, os excessos não são bem-vindos. O açúcar, o ideal é que a gente não use açúcar, né? Mas tem também algumas opções para substituição, como adoçantes naturais. Sim, né? O açúcar, ele também é refinado, né, com processos químicos que destrói qualquer coisa boa que pode ter no açúcar. E o açúcar por si só, ele junto com a farinha branca, são os dois grandes vilões para aumentar a glicose sanguínea, que vai pedir mais liberação de insulina, que consequentemente acaba provocando acúmulo de gordura corporal e consequentemente levando a diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, entre outras coisas. Os adoçantes, a gente tem que tomar cuidado no sentido de que os adoçantes ditos não calóricos, eles servem para pacientes diabéticos tipo 1,
porque eles não têm uma carga calórica, mas os estudos estão mostrando que o uso de adoçantes artificiais também não provocam melhora dos casos de obesidade. Então, por quê? Porque primeiro você, ao usar o adoçante, esses artificiais não calóricos, você mimetiza o doce do açúcar, no seu cérebro você está pedindo açúcar, por causa do mesmo jeito. Você quer aquela coisa adocicada, então isso sem querer, de outras formas, joga você para a própria farinha de trigo, outras coisas calóricas que requerem o adoçante para ser adoçado. Então você acaba comendo mais. E as pessoas ficam com aquela falsa impressão também. Eu fico achando engraçado, às vezes eu vejo as pessoas tá ali, pede um hambúrguer, batata frita, sorvete de sobremesa, Coca-Cola dela. Né? Então assim, o açúcar branco é um veneno, ele tem vários processos também de refinamento. E tomar cuidado, porque a mídia, a indústria alimentícia sacaneia a gente. Ele quer que a gente se exploda, quer vender. Então, cuidado com os pseudônimos, apelidos, etc. Que você vê lá, não tem açúcar, zero açúcar, mas tem destrose, maltose, açúcar invertido, mel, glicose, frutose. E cuidado com a frutose também, quando a gente fala de açúcar branco, cuidado com a frutose, que a frutose ele entra em vários tipos de alimentos, dessas porcarias, cornflakes, etc., de tudo quanto é forma, e a frutose ela consegue ser mais maléfica que o próprio açúcar, porque ela não tem metabolização em outros órgãos que não o fígado. Então ela é diretamente no fígado, provoca uma sobrecarga hepática, inclusive é muito mais causa de gordura no fígado, a frutose, o açúcar, a glicose, do que a própria gordura. Aí a gente tem stevia, xilitol, que são esses considerados naturais. O senhor acha interessante, doutor? O que acontece? Hoje você tem que separar um grupo dos pacientes diabéticos tipo 1. Eles não produzem insulina no corpo, eles não podem ter nada com carga glicêmica alta, porque senão glicose. Então o açúcar não pode. Agora, os adoçantes artificiais podem. Estévia, aspartame, sucralose, não que sejam bons. A estévia ainda é inocente. Sucralose, aspartame tem uma série de efeitos deletérios. Mas o xilitol, por exemplo, ele não é 100% zero caloria, não. O xilitol ele corre ali mais ou menos metade das calorias do açúcar, com um índice glicêmico mais baixo. Então tem que ter cuidado, porque nem tudo é o que parece. E a indústria faz questão de deixar muita coisa subentendida justamente porque eles não querem saber, eles querem vender. Eles querem vender, querem que a gente continue consumindo. Consumindo e assim por diante. E o leite de vaca, o leite pasteurizado. Então eu não posso mais tomar aquele leitinho com café. Assim, eu não sou muito a favor do leite em si, porque o leite é de vaca, não é humano. A gente não foi feito eu não fui feito para tomar leite de cabra, nem de búfalo e nem de vaca. Eu fui feito para tomar leite humano, né? A gente introduziu isso na nossa cultura, etc. Tem os defensores do leite, os não defensores. Em relação não ao leite em si, porque o leite ele tem uma série de vantagens também. Em relação ao fato de ser pasteurizado, é que vem o certo veneno, porque você mata as bactérias boas, porque o leite azeda muito rápido. Então, quando você joga ele em temperatura muito alta, depois lá embaixo, isso se chama pasteurizado. Você faz com que ele seja conservado por mais tempo. Então você mata todas as bactérias boas. Você quebra a enzima lipase, que digere a gordura. Você quebra a fosfatase, que faz a absorção do cálcio. Então, ele acaba não sendo. E os malefícios continuam, porque a proteína do leite está ali. E essa proteína do leite ela é imunogênica, ela provoca a de ação alérgica. Então, eu não conheço no mundo nada mais alergênico para uma criança que o leite não é.
os históricos todos, e tem estudos ainda mostrando que esse processo imunológico alérgico do leite de vaca pode ser, por exemplo, na criança, o responsável por formação de anticorpos contra o próprio organismo, no caso, contra o pâncreas. Talvez um dos motivos do diabetes tipo 1 em crianças seja o próprio excesso de leite de vaca. Então, é uma possibilidade. Então, eu coloco nesse grupo dos 5 venenos. E o arroz? O arroz, ele... Arrozinho com feijão do brasileiro, doutor. O que acontece? O arroz integral, 7 cereais, 6 queijos, tem as suas qualidades. Esse arroz branco, ele tira a casca, o germe, e fica só o endosperma. Não tem nada. É outra caloria nula. Só o endosperma, que é amido puro, que não é quebrado direito. Tem um processo químico também, formação também de substâncias deletérias, substâncias que podem provocar câncer, etc. Então, é uma coisa que você não perde nada e não comer. Então tá, vocês anotaram quais são os 5 vilões? Vamos repetir, doutor? Quais são os 5 vilões da saúde humana? Açúcar branco, vou colocar na ordem que eu considero agora. Açúcar branco, farinha branca, sal, o arroz branco e o leite pastoril. Anotou aí? Então, a partir de agora, ficar atento ao consumo desses itens, desses alimentos. Não significa que a pessoa não possa colocar isso na alimentação, mas é ficar atento. O mundo é equilíbrio, né? A gente equilibra. Eu, por exemplo, não sou adepto ao álcool. Eu acho que é saudável. Mas uma vez por semana, a cada 15 dias, numa quantidade moderada, bom para o meu cérebro, para minha alma, para eu fazer uma interação com os amigos. Então isso é bom. Agora, se você for beber todo dia, não é bom. Eu tenho o hábito, às vezes, de beber quinzenalmente, relaxar um pouquinho. E eu até tentei, que eu sou muito fã do Sylvester Stallone, acho que é um cara inteligente, ele tem o hábito de... Você até parece um pouquinho com ele, viu, doutor? Ele tem o hábito de fumar um charuto. Eu falei, vou fumar um charuto a cada 15 dias também. Você fica ali, é um ritual, né? Sim. Só que aí você vai estudar, um charuto tem um nível de nicotina de 70 cigarros. Não pode fazer, tem câncer de língua, de boca, não pode. Então, a gente tem assim, tudo na vida, assim, esses 5 alimentos venenos são proibidos? Não. Se você souber equilibrar, equacionar as coisas, ok, mas a gente não consegue, porque esses 5 venenos estão bombardeando a gente no dia a dia. Então, a minha forma de não sucumbir a eles é falar que eles são proibidos. Mas você é um atleta, né, doutor? Você é um endocrinologista. Pra gente, pra nós, meros mortais, fica aí a dica. Evitar o quanto a gente conseguir esses 5 vilões, como disse o doutor, porque tudo na vida é equilíbrio e atitude. E atitude você encontra aqui no meusaude.com.br.